Um homem vê uma casa em chamas, as labaredas se espalhando rapidamente. Sem hesitar, ele corre em direção ao perigo, determinado a salvar a vida de uma criança presa lá dentro. Coragem e instinto o impulsionam, mas ele não faz ideia de que ao atravessar aquela porta, sua vida está prestes a mudar para sempre. Lucas era um homem simples. Passava seus dias sujo de graxa, consertando carros em uma oficina no bairro onde cresceu. Para ele, a vida era trabalho, casa e, de vez em quando, uma cerveja com os amigos no bar da esquina. Ele não tinha grandes ambições, só queria viver em paz e cuidar da mãe, que sempre lhe ensinou a importância de ser honesto e trabalhador. Naquela noite, Lucas estava exausto. Tinha passado o dia inteiro lidando com motores problemáticos e clientes impacientes. A rotina o desgastava, mas ele estava acostumado. Afinal, era assim que ele pagava as contas e mantinha a casa em ordem. Saindo da oficina, sentiu o corpo pesado, mas ao mesmo tempo, havia algo reconfortante na ideia de voltar para casa, tomar um banho quente e descansar. O vento da noite estava fresco, e Lucas caminhava pelas ruas do bairro, que conhecia como a palma da mão. Era um lugar humilde, mas era o lar. As casas eram simples, mas cada uma carregava histórias que ele conhecia bem. De repente, algo diferente chamou sua atenção, um cheiro forte de fumaça no ar. Ele parou, franzindo a testa, tentando identificar de onde vinha aquele cheiro. Logo, ele avistou uma coluna de fumaça subindo ao longe. Sem pensar duas vezes, começou a correr na direção de onde o fogo parecia estar. À medida que se aproximava, o calor intenso do fogo se tornava mais evidente, e as batidas de seu coração se aceleravam. Quando chegou ao local, uma cena assustadora se desenrolava diante de seus olhos. Uma casa estava em chamas, as labaredas iluminando a noite de forma quase hipnotizante. Era uma construção velha, de madeira, que queimava rapidamente. A rua estava cheia de pessoas, mas ninguém se aproximava da casa. Lucas avistou os bombeiros tentando controlar o fogo, mas a situação estava fora de controle. Ele ouviu alguém gritar que havia uma criança presa no segundo andar. As palavras soaram como um soco no estômago. Lucas olhou para a casa em chamas, a fumaça densa que saía pelas janelas, e algo dentro dele se agitou. Os bombeiros estavam discutindo, preocupados com o risco de a casa desabar. O tempo estava correndo, e ninguém parecia disposto a arriscar entrar naquele inferno para salvar a criança. Lucas não era o tipo de pessoa que se considerava um herói. Ele nunca tinha feito nada de extraordinário na vida. Mas naquele momento, ele não pensou em nada além da criança presa lá dentro. O medo que sentiu era quase paralisante, mas a ideia de deixar uma vida inocente perecer o fez agir sem hesitação. Ele correu em direção à casa, ignorando os gritos de alerta ao seu redor. Ouviu alguém chamar seu nome, mas a voz parecia distante, abafada pelo rugido do fogo. Ao se aproximar da porta, o calor era quase insuportável, queimando sua pele. Mas Lucas não parou. Com um empurrão forte, ele abriu a porta, que cedeu com um rangido sinistro. A visão dentro da casa era de puro caos. O fogo consumia tudo ao seu redor. Paredes de madeira estalavam, e o teto parecia prestes a desmoronar. A fumaça era tão espessa que mal conseguia enxergar alguns metros à frente. Lucas cobriu a boca e o nariz com a camiseta, tentando evitar que a fumaça entrasse em seus pulmões. Com passos rápidos e firmes, ele começou a subir as escadas, que tremiam sob seus pés, ameaçando ceder a qualquer momento. No segundo andar, ele ouviu o choro desesperado da criança. O som o guiou através da densa cortina de fumaça. Lucas seguiu em frente, o coração disparado, cada passo uma luta contra o instinto que gritava para ele sair dali o mais rápido possível. Mas ele sabia que não podia voltar atrás. A criança estava ali, tão perto. Ele precisava encontrá-la. Chegando ao quarto de onde o som vinha, Lucas viu a menina encurralada em um canto, os olhos arregalados de terror. O medo em seus olhos era palpável, e Lucas sentiu um aperto no peito. Ele se aproximou devagar, tentando não assustá-la ainda mais. A menina não devia ter mais que 5 anos.
Seus cabelos estavam embaraçados e cheios de cinza, e o rostinho estava marcado pelo medo. Vai ficar tudo bem, disse Lucas com a voz mais calma que conseguiu encontrar. Eu vou tirar você daqui. A menina apenas assentiu, incapaz de falar. Lucas a pegou nos braços, sentindo o peso leve da criança, e começou a se mover rapidamente para sair da casa. Mas, assim que se virou para voltar pelo caminho que veio, ouviu um estalo alto. O teto começou a ceder. Ele sabia que não havia tempo a perder. Lucas correu, segurando a menina firmemente contra o peito. O calor ao redor parecia aumentar a cada segundo, e as paredes tremiam com a força das chamas. Ele sentiu a estrutura da casa tremer sob seus pés, mas manteve o foco em sair dali. As escadas estavam se desfazendo, mas ele conseguiu descer, pulando os últimos degraus que já não estavam mais firmes. A porta de entrada estava à vista, e do lado de fora ele podia ver as luzes piscando das viaturas dos bombeiros. Sentiu uma onda de alívio ao perceber que estavam tão perto da saída. Lucas apertou o passo, protegendo a menina ao máximo que pôde, até que finalmente atravessou a porta e saiu para o ar livre. A multidão se agitou ao vê-lo. Havia gritos de alegria e surpresa, mas Lucas mal os ouviu. Ele entregou a menina aos paramédicos, que imediatamente a levaram para uma ambulância. O alívio que sentiu foi quase esmagador. Ele havia conseguido. A menina estava segura. Mas antes que pudesse sequer processar o que havia acontecido, Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. A fumaça que havia inalado, o calor intenso, o esforço físico, tudo aquilo finalmente cobrou seu preço. Suas pernas cederam, e ele desabou no chão, vendo tudo se apagar ao seu redor. O que Lucas não sabia era que, naquele momento, havia se tornado um herói. As pessoas ao seu redor corriam para ajudá-lo, chamando seu nome, tentando mantê-lo consciente. Para eles, Lucas não era apenas um mecânico. Ele era o homem que havia arriscado tudo para salvar uma vida. E por isso, ele seria lembrado para sempre. Quando Lucas acordou no hospital, tudo parecia confuso. As luzes brilhavam demais, o som dos monitores ao seu redor era irritante, e sua cabeça latejava. Ele tentou se mover, mas um choque de dor o fez parar imediatamente. Seu corpo parecia feito de chumbo, e uma sensação de queimação intensa irradiava de seus braços e pernas. Ao olhar para baixo, viu que estava coberto de ataduras, os curativos envolvendo quase todo o seu corpo. Foi aí que se deu conta do que tinha acontecido. O cheiro da fumaça ainda estava fresco em sua memória, assim como o calor insuportável das chamas. Ele lembrava de cada segundo dentro daquela casa em chamas, da sensação de urgência ao carregar a menina para fora. Mas agora, no silêncio do quarto de hospital, tudo parecia distante, como se tivesse acontecido a outra pessoa. Ainda assim, o preço de sua coragem estava claro. Ele tinha conseguido salvar a vida da criança, mas quase perdeu a sua própria. Dias se passaram, e a realidade de sua condição se tornou mais clara. O médico lhe explicou que as queimaduras eram graves, principalmente nos braços e nas pernas, e que a recuperação seria lenta e dolorosa. O processo de cura envolvia trocas de curativos diárias, e cada uma delas era uma tortura. A pele queimada latejava, e cada movimento parecia arrancar uma camada de sua força. Durante a recuperação, Lucas era frequentemente visitado por amigos e vizinhos que vinham agradecer e prestar seu apoio. Cada visita trazia palavras de encorajamento e elogios pela sua bravura. "Você é um herói, Lucas", diziam eles. Mas, para Lucas, a palavra herói soava estranha. Ele não se sentia um herói, ele apenas fez o que acreditava que qualquer um faria naquela situação. E agora, preso a uma cama, incapaz de se mover sem sentir dor, ele se perguntava se tudo aquilo tinha realmente valido a pena. As noites eram as piores. Quando as visitas iam embora e o quarto ficava silencioso, Lucas era deixado sozinho com seus pensamentos. Ele começou a ter pesadelos frequentes, revivendo um incêndio repetidamente em sua mente. Via as chamas o cercando, ouvia o estalo das paredes cedendo, e sentia o calor abrasador queimando sua pele. Nos sonhos, ele não conseguia salvar a menina a tempo,
e acordava suando frio, com o coração disparado. Cada noite parecia um ciclo interminável de angústia e culpa. Mas, apesar de tudo, havia algo que o mantinha motivado a seguir em frente, a lembrança do olhar da menina que ele havia salvado. Aquele olhar de terror quando ele a encontrou no meio do fogo, e o alívio quando a entregou aos paramédicos. Lucas sabia que, apesar da dor, ele tinha feito algo importante. Essa certeza se tornou sua âncora, algo a que ele se agarrava nos momentos mais difíceis. Durante sua recuperação, Lucas passou a prestar mais atenção nas conversas ao seu redor. Os enfermeiros comentavam sobre outros incêndios que haviam ocorrido na cidade. Ele ouvia os relatos de pequenos focos de fogo que surgiam em bairros pobres, em casas velhas como a que ele havia entrado. No início, ele não pensou muito sobre isso, mas à medida que os dias passavam, ele começou a notar um padrão. Os incêndios eram frequentes e, em muitos casos, as causas eram atribuídas a falhas elétricas ou vazamentos de gás. Lucas começou a suspeitar que algo estava errado. Como mecânico, ele sabia o suficiente sobre instalações elétricas para entender que acidentes aconteciam, mas a quantidade de incêndios estava muito além do normal. Isso o incomodava, e ele não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais por trás desses incidentes. Esses pensamentos começaram a dominá-lo. Ele se pegava refletindo sobre as possibilidades, tentando entender o que poderia estar causando tantos incêndios em áreas específicas da cidade. A cada novo relato que ouvia, a ideia de que aquilo não era apenas coincidência ganhava mais força em sua mente. Mas, ao mesmo tempo, Lucas sentia-se impotente. Ele mal conseguia se mover sem sentir dor, como poderia investigar qualquer coisa naquela condição? Ainda assim, a inquietação não o deixava em paz. E quanto mais pensava, mais determinado ficava a fazer algo a respeito. Ele começou a juntar pequenos pedaços de informações, conversando com as enfermeiras e com os visitantes que vinham lhe ver. Lucas queria entender o que estava acontecendo em seu bairro, e por que tantas vidas estavam sendo destruídas por esses incêndios. Foi durante uma dessas conversas que ele teve uma ideia. Lucas pediu a seu amigo Carlos, que o visitava com frequência, para investigar por ele. Carlos era um cara esperto, e também se preocupava com a segurança da comunidade. Ele concordou em ajudar, prometendo trazer qualquer informação relevante que conseguisse encontrar. Enquanto Carlos fazia suas buscas, Lucas se concentrava em sua recuperação. Cada dia era uma batalha, e havia momentos em que ele sentia que não aguentaria mais. A dor física era intensa, mas o pior era o cansaço mental, a exaustão de lutar constantemente contra os pesadelos e a sensação de impotência. Lucas sabia que, para se recuperar de verdade, precisava não apenas curar seu corpo, mas também sua mente. Com o tempo, a força de Lucas começou a retornar, ainda que lentamente. Ele conseguiu dar alguns passos no quarto do hospital, o que para ele foi uma pequena vitória. A fisioterapia era dolorosa, mas ele se esforçava ao máximo, determinado a voltar à sua antiga forma. Cada dia que passava, Lucas se tornava mais forte, tanto fisicamente quanto mentalmente. Apesar de todos os desafios, Lucas nunca perdeu de vista o que havia acontecido naquela noite do incêndio. Ele salvou uma vida, e por mais doloroso que fosse o preço que pagou, ele sabia que faria tudo de novo. Mas agora, ele sentia que sua missão estava longe de acabar. Aqueles incêndios eram mais do que acidentes isolados, e ele estava decidido a descobrir a verdade por trás deles. Finalmente, depois de semanas no hospital, Lucas recebeu alta. Seu corpo ainda estava longe de estar completamente curado, mas ele podia andar e realizar algumas tarefas simples. Voltar para casa foi um alívio, mas também trouxe um novo desafio. Ele precisava se readaptar à vida normal, ao mesmo tempo em que lidava com as cicatrizes físicas e emocionais que carregava. Enquanto se recuperava em casa, Carlos continuava a trazer informações sobre os incêndios. O que ele descobriu foi ainda mais perturbador do que Lucas imaginava. As causas dos incêndios pareciam estar relacionadas a falhas em instalações elétricas, mas havia algo suspeito nas frequentes ocorrências em áreas pobres da cidade. E o mais alarmante, todos os prédios afetados eram atendidos pela mesma companhia de energia.
Essa revelação acendeu uma nova chama dentro de Lucas. Ele estava determinado a ir até o fundo dessa história, custe o que custar. O que começou como um acidente trágico na vida de um mecânico humilde estava se transformando em algo muito maior. Lucas sabia que estava apenas começando a entender a extensão do problema, mas uma coisa era certa: ele não deixaria que mais vidas fossem destruídas por conta desses incêndios. Lucas percebeu que, embora sua recuperação ainda estivesse em andamento, ele precisava continuar a luta. Agora, não era mais apenas sobre curar seu corpo ou sua mente, era sobre proteger sua comunidade e impedir que o que aconteceu com ele e com aquela menina acontecesse com mais alguém. Em sua casa, Lucas se sentia estranho. O lugar onde ele sempre encontrou conforto agora parecia diferente. Cada canto trazia a lembrança da dor que ele havia passado, mas também o lembrava de por que ele ainda estava ali. Os dias no hospital tinham sido difíceis, mas o que ele havia descoberto sobre os incêndios nos bairros pobres da cidade o deixou inquieto. Havia algo de errado acontecendo, e ele não conseguia ignorar. Nos primeiros dias após sua alta, Lucas mal conseguia sair de casa. As queimaduras ainda o incomodavam, e ele se movia devagar, com cuidado, tentando não agravar os ferimentos. Mas isso não o impedia de pensar. Cada notícia sobre um novo incêndio chegava como um golpe. Ele sabia que algo estava errado, e a suspeita de que não se tratava apenas de acidentes o mantinha acordado à noite. Carlos, seu amigo, vinha sempre que podia. Eles conversavam sobre o que Carlos estava descobrindo. As informações que ele trazia eram preocupantes. Quase todos os incêndios recentes ocorreram em áreas de baixa renda, e muitos moradores relatavam falhas elétricas antes das tragédias. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Uma noite, enquanto conversavam na sala de estar, Carlos trouxe algo que chamou a atenção de Lucas. Eu falei com um eletricista que trabalhou em algumas dessas casas, disse Carlos, enquanto folheava seu caderno de anotações. Ele disse que a maioria dos incêndios começou em fiações antigas, mas tem algo estranho: a companhia de energia deveria ter trocado essas instalações há anos. Lucas franziu a testa, sentindo uma pontada de raiva. Por que eles não fizeram isso? Perguntou, já sabendo que a resposta não seria boa. Carlos suspirou, fechando o caderno. O eletricista acha que a companhia está cortando custos. Eles mantêm as fiações antigas porque é mais barato do que substituir tudo. E, aparentemente, os incêndios estão acontecendo mais em áreas onde as pessoas não têm condições de reclamar. Essa informação acendeu um alerta na cabeça de Lucas. Ele conhecia bem as dificuldades de viver em uma área pobre. As pessoas ali já tinham bastante com que se preocupar, e agora estavam sendo colocadas em risco por pura negligência. Mas Lucas também sabia que, para confrontar uma empresa tão grande, precisaria de provas. Eu preciso ver isso por mim mesmo, disse Lucas, levantando-se da cadeira com um esforço visível. Você mal pode andar, Lucas. Como vai investigar alguma coisa? Carlos perguntou, preocupado. Eu não posso ficar parado, Carlos. Essas pessoas estão morrendo por causa da ganância de alguém. Eu tenho que fazer algo. Carlos conhecia Lucas bem o suficiente para saber que, quando ele decidia algo, não havia como fazê-lo mudar de ideia. Então, ele decidiu ajudar. Juntos, começaram a planejar uma investigação mais profunda. Carlos continuaria a falar com as pessoas, recolhendo depoimentos, enquanto Lucas tentaria descobrir mais sobre as práticas da companhia de energia. Nos dias seguintes, Lucas começou a visitar as casas que tinham sido afetadas pelos incêndios. Ele se movia com dificuldade, mas sua determinação o mantinha firme. Cada lugar que ele visitava contava uma história semelhante: instalações elétricas antigas, pouca ou nenhuma manutenção, e uma falta generalizada de resposta da companhia de energia. As pessoas estavam com medo, mas também estavam furiosas. Elas confiavam que a empresa cuidaria da segurança de suas casas, mas essa confiança estava sendo quebrada. Em uma dessas visitas, Lucas encontrou uma mulher chamada Dona Vera. Ela morava em uma casa pequena, que havia sido parcialmente destruída por um incêndio que começou na sala de estar. Dona Vera estava abalada,
mas também estava disposta a falar. Ela contou que havia chamado a companhia de energia várias vezes antes do incêndio, reclamando de problemas na fiação, mas eles nunca enviaram ninguém para consertar. Disseram que não era prioridade, disse ela, com a voz tremendo. Agora, olha o que aconteceu. Lucas olhou para as paredes chamuscadas e sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ele sabia que Dona Vera não era a única nessa situação. Quantas outras famílias tinham perdido tudo por causa da negligência? Era claro que algo precisava ser feito, mas Lucas também sabia que precisava ser cauteloso. Ele estava lidando com pessoas poderosas, e se eles descobrissem que ele estava investigando, poderiam tentar silenciá-lo. Mas Lucas não era do tipo que desistia facilmente. Ele começou a buscar outras maneiras de obter informações. Decidiu seguir o dinheiro, convencido de que a resposta para o que estava acontecendo estava nos lucros que a companhia estava priorizando em detrimento da segurança dos moradores. Com a ajuda de Carlos, começou a procurar registros públicos e relatórios financeiros. Eles queriam descobrir se havia algum padrão nas áreas onde os incêndios estavam ocorrendo e se a companhia estava realmente economizando dinheiro às custas das vidas de pessoas inocentes. Durante suas pesquisas, Lucas encontrou algo que o deixou chocado: um relatório interno da companhia de energia, vazado por um funcionário anônimo. O documento revelava que a empresa estava ciente dos riscos das instalações antigas, mas optou por não substituí-las em áreas de baixa renda, alegando que o custo não justificava o investimento. A empresa considerava essas áreas de baixo retorno, onde os moradores não tinham poder aquisitivo para pagar por melhorias, e onde as queixas eram menos prováveis de gerar ações legais. Lucas sentiu uma onda de indignação ao ler o relatório. Isso era mais do que negligência, era uma escolha deliberada de colocar vidas em risco para aumentar os lucros. Ele sabia que precisava levar essa informação ao público, mas também sabia que isso não seria fácil. A empresa tinha recursos e influência, e ele era apenas um mecânico ferido. Mas Lucas também sabia que, com as provas certas, ele poderia fazer a diferença. Lucas e Carlos começaram a planejar a próxima etapa da investigação. Eles precisavam reunir mais evidências, conversar com mais pessoas, e talvez até encontrar alguém dentro da empresa disposto a falar. Sabiam que estavam se metendo em algo perigoso, mas a ideia de que mais vidas poderiam ser salvas dava a Lucas a força que ele precisava para continuar. Cada dia que passava, Lucas se sentia mais determinado. A dor física ainda estava lá, mas agora era apenas um lembrete do que ele já havia superado. Ele não se via mais como uma vítima, mas como alguém que podia fazer a diferença. E com cada nova descoberta, a sombra da suspeita se tornava mais clara. Lucas estava determinado a iluminar essa sombra, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Lucas sabia que estava se aproximando de algo grande. As provas estavam começando a se acumular, e ele estava mais perto de expor a verdade. O que começou como uma simples suspeita agora era uma investigação em pleno andamento. E, à medida que avançava, Lucas sabia que não havia como voltar atrás. Ele estava comprometido com a causa, com as pessoas que dependiam dele para trazer justiça. E, com a ajuda de Carlos, ele continuaria, um passo de cada vez, até que a verdade viesse à tona. Lucas já havia superado muitas dificuldades na vida, mas nada se comparava ao que estava enfrentando agora. Ele sabia que estava mexendo em algo muito perigoso, mas a sensação de injustiça era mais forte do que o medo. O que ele e Carlos haviam descoberto sobre a companhia de energia era muito grave para ser ignorado. Lucas estava decidido a expor a verdade, mas logo percebeu que isso o colocaria em sério perigo. Tudo começou a mudar depois que Lucas e Carlos conseguiram o relatório interno da empresa. Aquele documento era a prova que eles precisavam para mostrar que a companhia estava consciente dos riscos das instalações elétricas antigas, mas optava por não fazer nada em áreas de baixa renda. A empresa estava literalmente colocando lucros acima da vida das pessoas, e Lucas sabia que isso não poderia ficar impune. Com as provas em mãos, Lucas decidiu que era hora de confrontar a companhia. Ele e Carlos marcaram uma reunião com um dos gerentes da empresa, um homem chamado Silva. Eles chegaram cedo ao escritório da companhia,
um prédio imponente no centro da cidade, onde tudo parecia funcionar como um relógio. O contraste com os bairros pobres, onde os incêndios ocorriam, era gritante. Quando finalmente foram chamados para a reunião, Silva os recebeu com um sorriso forçado. Ele era um homem de meia-idade, de terno impecável, com um ar de superioridade que Lucas imediatamente percebeu. Após as formalidades, Lucas não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Sabemos que sua empresa está economizando em manutenção nas áreas pobres da cidade, disse Lucas, tentando manter a calma. Temos provas de que vocês estão ignorando os riscos, e isso está causando incêndios que matam pessoas inocentes. O sorriso de Silva desapareceu imediatamente. Seus olhos se estreitaram, e ele cruzou os braços, como se estivesse avaliando Lucas e Carlos. Essas são acusações sérias, disse ele, com a voz fria. Você tem alguma ideia do que está dizendo? Lucas não se intimidou. Ele colocou o relatório vazado na mesa. Está tudo aqui. Este documento mostra que vocês sabem o que está acontecendo e que estão fazendo vista grossa porque é mais barato do que consertar as instalações. Isso é inaceitável. Silva olhou para o documento, mas não o pegou. Em vez disso, ele se inclinou para a frente, com o rosto a poucos centímetros de Lucas. Você realmente acha que pode vir aqui e nos ameaçar? Sua voz estava cheia de desprezo. Você é só um mecânico que teve sorte em sair vivo de um incêndio. Acha que alguém vai acreditar em você? Carlos, que estava quieto até então, interveio. Não estamos aqui para ameaçar ninguém. Estamos aqui para evitar mais mortes. Se a empresa consertar o que está errado, isso pode acabar aqui. Silva recostou-se na cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa. Ouça, rapaz, disse ele, agora com um tom mais ameaçador. Você não faz ideia de com quem está lidando. Se eu fosse você, largaria isso agora, antes que algo ruim aconteça. O aviso era claro, mas Lucas não estava disposto a recuar. Não vou parar, disse ele com firmeza. Se a empresa não fizer nada, vamos levar isso para a imprensa. E vamos mostrar que vocês são responsáveis por todas essas tragédias. Silva soltou uma risada seca. Vocês acham que podem nos chantagear? Vocês não têm poder nenhum aqui. Se fizerem qualquer movimento contra a empresa, vamos garantir que paguem caro por isso. A tensão na sala era palpável. Carlos olhou para Lucas, claramente preocupado, mas Lucas manteve o olhar fixo em Silva. Nós temos a verdade do nosso lado, disse ele. E vamos usá-la para acabar com essa injustiça, com ou sem a sua ajuda. A reunião terminou em um impasse. Silva os dispensou com um aceno de mão, e Lucas e Carlos saíram do prédio sentindo a gravidade da situação. Eles sabiam que estavam mexendo com gente poderosa, e que as ameaças de Silva não eram vazias. Nos dias seguintes, Lucas começou a perceber que estava sendo seguido. Carros desconhecidos estacionavam perto de sua casa, e ele notava pessoas suspeitas observando seus movimentos. Carlos também relatou atividades estranhas ao redor de sua casa. Eles estavam sendo vigiados, e a pressão sobre eles estava aumentando. Uma noite, enquanto Lucas estava sozinho em casa, ele recebeu uma ligação. A voz do outro lado era baixa e fria. Sabemos onde você mora. Sabemos onde seus amigos e familiares moram. Pare de fuçar onde não deve, ou vamos fazer algo que você vai se arrepender. O sangue de Lucas gelou, mas ele não demonstrou medo. Vocês podem tentar me assustar, mas isso não vai me parar, disse ele, antes de desligar o telefone. As ameaças não pararam por aí. Certa manhã, ao sair de casa, Lucas encontrou as palavras "mecânico morto" pichadas na lateral de sua oficina. Era um aviso claro de que estavam dispostos a ir longe para silenciá-lo. Mas em vez de ceder ao medo, Lucas sentiu sua determinação crescer. Ele sabia que estava no caminho certo e que o que estava fazendo era importante. Carlos estava igualmente determinado, mas começou a sugerir que talvez devessem procurar ajuda. Lucas, isso está ficando perigoso demais, disse ele durante uma de suas conversas. Precisamos envolver outras pessoas, talvez a polícia,
Ou mesmo algum jornalista que possa expor isso antes que algo aconteça. Lucas sabia que Carlos tinha razão. As ameaças estavam se intensificando, e eles precisavam de mais apoio se quisessem continuar. Decidiram que era hora de levar o caso para alguém que pudesse ajudar a divulgar as provas. Mas a questão era, em quem confiar? Lucas sabia que a companhia de energia tinha conexões poderosas, e que poderia haver pessoas influentes tentando abafar a história. Eles precisavam ser cuidadosos sobre a quem confiar as informações. Depois de muita discussão, eles decidiram procurar Rafael, um jornalista local conhecido por investigar casos de corrupção. Rafael tinha uma reputação de não se intimidar facilmente e já havia enfrentado figuras poderosas antes. Lucas acreditava que ele seria o aliado que precisavam. Quando Lucas e Carlos encontraram Rafael, contaram-lhe tudo, as provas, as ameaças, e como a companhia de energia estava colocando vidas em risco por lucro. Rafael ouviu com atenção, anotando cada detalhe. Quando terminaram, ele olhou para eles com uma expressão séria. Isso é grande, disse Rafael, finalmente. Se o que vocês estão dizendo é verdade, vai explodir como uma bomba. Mas vocês precisam entender que estão lidando com pessoas que não vão hesitar em fazer qualquer coisa para proteger seus interesses. Isso vai ficar feio. Lucas assentiu. Eu sei. Mas não posso deixar que mais pessoas morram por causa disso. Preciso fazer o que é certo. Rafael concordou em ajudar, mas avisou que precisariam agir rapidamente. Vamos reunir mais evidências, falar com mais pessoas. E quando tivermos tudo, vamos publicar. Mas até lá, vocês precisam se proteger. A partir daquele momento, Lucas, Carlos e Rafael formaram uma equipe. Sabiam que estavam entrando em um jogo perigoso, mas também sabiam que era a única maneira de acabar com a corrupção e salvar vidas. As ameaças que enfrentavam só serviram para reforçar sua determinação. Eles estavam prontos para enfrentar o poder, e fariam isso juntos, com a verdade como sua maior arma. O ar parecia mais pesado nas últimas semanas. Lucas sentia a pressão crescendo a cada dia, como se uma sombra o seguisse onde quer que fosse. Desde que ele e Carlos decidiram expor a corrupção da companhia de energia, tudo mudou. As ameaças não eram mais sutis, mas sim claras e constantes. Agora, a sensação de perigo era real e palpável, como uma presença invisível que espreitava cada movimento. Rafael, o jornalista que se juntou a eles, trabalhava incansavelmente para reunir mais provas. Ele era meticuloso, verificando cada informação que recebia. Mas mesmo ele, com toda a sua experiência, não conseguia esconder a preocupação. Estamos lidando com algo grande, Lucas, dizia ele. Essas pessoas têm poder e dinheiro. Vão fazer de tudo para nos parar. Lucas sabia disso, mas estava determinado. Mais do que nunca, ele sentia que era sua responsabilidade ver essa missão até o fim. Cada nova descoberta só reforçava sua convicção de que estavam fazendo a coisa certa. Mas, junto com essa certeza, vinha a compreensão do risco que corriam. Tudo começou a se intensificar quando Carlos encontrou mais documentos incriminadores. Esses papéis mostravam que a companhia de energia não só sabia dos problemas nas fiações antigas, como também tinha deliberadamente escolhido ignorar os alertas de engenheiros internos. Eles estavam economizando milhões ao evitar a substituição das infraestruturas defeituosas. Esses documentos eram a peça que faltava para amarrar toda a história. Com essas novas provas, Rafael começou a preparar uma reportagem explosiva. Ele sabia que, uma vez que a história fosse ao ar, não haveria como voltar atrás. A verdade viria à tona, e a empresa enfrentaria as consequências de seus atos. Mas, até lá, eles tinham que se manter seguros. Foi então que as perseguições começaram a se tornar mais diretas. Lucas e Carlos notaram que estavam sendo seguidos de perto por carros desconhecidos. Os rostos dos homens que os vigiavam eram sempre os mesmos, frios, impassíveis, como se esperassem apenas o momento certo para agir. Rafael também não estava imune. Ele relatou que sua casa havia sido arrombada, mas nada foi roubado. Foi um aviso, disse ele.
Eles querem que saibamos que estão nos observando. Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam agir antes que algo pior acontecesse. Decidiram que era hora de publicar a reportagem, mas Rafael sugeriu uma última verificação. Eles precisavam de um depoimento que solidificasse tudo, algo que deixasse a história incontestável. Foi então que Lucas lembrou de Dona Vera, a mulher cuja casa havia pegado fogo e que já havia reclamado da fiação antes do acidente. Ele sabia que, se conseguissem seu depoimento, seria um grande golpe para a companhia. Ela era a voz que eles precisavam para humanizar a história, para mostrar que aquelas tragédias tinham rostos, nomes, vidas destruídas. Eles marcaram uma reunião com Dona Vera para o dia seguinte. Mas, naquela noite, Lucas recebeu um telefonema desesperado de Carlos. "Estão atrás de você, Lucas", gritou ele do outro lado da linha. "Recebi uma dica de que planejam algo para amanhã. Precisamos agir rápido." Lucas não hesitou. Ele pegou suas coisas e foi direto para a casa de Dona Vera. Não podia correr o risco de que algo acontecesse com ela antes de conseguirem seu depoimento. Mas quando chegou lá, encontrou a casa escura e silenciosa. Bateu na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. Um frio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Ele tentou ligar para Rafael, mas o telefone do jornalista estava fora de área. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som de seus próprios passos enquanto ele circulava pela casa, tentando encontrar uma maneira de entrar. Finalmente, a porta dos fundos estava destrancada. Lucas entrou, chamando por Dona Vera em voz baixa. Quando a encontrou, ela estava sentada na sala de estar, tremendo de medo. "Eles vieram aqui", disse ela, a voz entrecortada. "Disseram que eu não deveria falar com ninguém. Que se eu abrisse a boca, algo terrível aconteceria." Lucas sentiu o peso das palavras dela. Sabia que aquelas ameaças não eram vazias. "Eu estou aqui para te proteger", disse ele, tentando acalmá-la. "Mas precisamos do seu depoimento. É a única maneira de acabar com isso." Dona Vera hesitou, mas finalmente concordou. "Se isso ajudar a salvar outras vidas, eu farei", disse ela, com uma coragem que Lucas admirou profundamente. Eles gravaram o depoimento naquela mesma noite. A voz dela, cheia de medo, mas também de determinação, seria o ponto crucial da reportagem. Enquanto voltavam para o carro, Lucas sentiu uma pontada de alívio. Eles estavam mais perto do que nunca de expor a verdade. Mas, ao se aproximarem do veículo, uma van preta parou bruscamente na rua. Homens mascarados desceram rapidamente, armados e com olhares de quem não hesitaria em usar a força. Lucas sabia que não tinha tempo para pensar. "Corra, Dona Vera", gritou ele, empurrando-a para o lado oposto da rua. Ele correu na direção contrária, tentando atrair os homens para longe dela. Sua mente estava acelerada, o coração batendo forte no peito. Cada passo era uma luta contra o instinto de parar e se render, mas ele sabia que precisava ganhar tempo. Lucas correu até não poder mais. O som de passos atrás dele era incessante, uma batida constante que ecoava na escuridão. Ele sabia que não poderia continuar assim por muito tempo, mas não tinha escolha. O ar parecia pesar nos pulmões, e as pernas ardiam de cansaço. Lucas dobrou uma esquina, tentando encontrar algum lugar para se esconder. Seus olhos vasculhavam freneticamente a rua em busca de uma saída, qualquer coisa que pudesse lhe dar uma vantagem. E então ele viu um beco estreito e mal iluminado à sua direita. Lucas se atirou na direção dele, tentando se misturar com as sombras. Respirou fundo, tentando controlar a respiração pesada. As vozes dos homens estavam próximas, e ele se apertou contra a parede, ouvindo cada movimento. O som de passos diminuiu, e ele se atreveu a espiar. Os homens estavam parados na entrada do beco, como se estivessem avaliando suas opções. Um deles falou algo em voz baixa, e os outros assentiram. Lucas sentiu o coração acelerar quando percebeu que eles estavam se espalhando, cercando a área. Ele sabia que não teria muito tempo. Precisava sair dali antes que fosse tarde demais.
Sem fazer barulho, Lucas começou a se mover pelo beco, tentando manter-se nas sombras. Ele avistou uma cerca baixa no final do beco, uma saída potencial. Mas quando se aproximou, um dos homens apareceu, bloqueando o caminho. Lucas parou abruptamente, seus olhos se encontrando com os do homem. Não havia piedade ali, apenas uma frieza calculada. Antes que pudesse reagir, sentiu um golpe forte na lateral da cabeça. Tudo ficou turvo, e ele caiu de joelhos, a dor irradiando por todo o corpo. Tentou se levantar, mas outro golpe o atingiu, desta vez nas costas. Lucas caiu de bruços, o gosto metálico de sangue enchendo sua boca. Ele ouviu risos abafados e sentiu mãos o puxando, arrastando-o para fora do beco. Sua visão estava borrada, e cada movimento doía como se seus ossos estivessem quebrados. Quando finalmente pararam, Lucas foi jogado contra uma parede. Ele tentou focar a visão, tentando reconhecer os rostos dos homens, mas tudo que viu foram silhuetas sombrias contra a luz fraca. Você não devia ter se metido onde não foi chamado, disse um deles, a voz carregada de desprezo. Mas agora já é tarde demais. Lucas tentou falar, mas sua garganta parecia fechada, o medo e a dor sufocando suas palavras. Ele sabia que esses eram os últimos momentos. Eles não o deixariam viver. Tudo o que podia fazer agora era tentar lembrar-se das razões pelas quais lutou. As vidas que tentou salvar, a verdade que tentou expor. O último golpe veio rápido, uma dor aguda que atravessou seu peito. Lucas sentiu o ar deixar seus pulmões, a escuridão se fechando ao seu redor. O mundo começou a desaparecer, os sons se tornando distantes. Enquanto seu corpo deslizava para o chão, a única coisa que ele conseguiu pensar foi em Carlos e Rafael, esperando que eles conseguissem terminar o que ele começou. E então, tudo ficou em silêncio. A manhã estava cinzenta, o céu pesado refletia o estado de espírito da comunidade. Lucas não estava mais lá, e sua ausência deixava um vazio impossível de ignorar. As pessoas caminhavam pelas ruas do bairro com passos lentos, como se o peso da perda tornasse difícil seguir em frente. Todos sabiam o que ele tinha feito, o que ele havia sacrificado para proteger aqueles que amava, e a dor de sua morte era um sentimento compartilhado por todos. A notícia da morte de Lucas se espalhou rapidamente, atingindo cada esquina do bairro como um golpe duro e seco. Para muitos, ele era mais do que apenas um mecânico, ele era o homem que nunca hesitava em ajudar, que conhecia todos pelo nome, que sempre tinha um sorriso ou uma palavra de encorajamento. E agora, ele se foi, tirado do mundo por pessoas que colocaram o lucro acima da vida. No dia do seu enterro, a comunidade se reuniu em peso. O cortejo fúnebre parecia interminável, uma fileira de pessoas que pareciam não ter fim. Jovens e idosos, amigos próximos e vizinhos que mal o conheciam, todos estavam lá para prestar suas últimas homenagens. As ruas estreitas do bairro, que Lucas conhecia tão bem, estavam cheias de pessoas que sentiam sua perda como se fosse a de um membro da família. O silêncio que acompanhava o cortejo era profundo, quebrado apenas pelos soluços ocasionais e pelo som dos passos sobre o asfalto. A igreja local, que sempre parecia pequena e acolhedora, estava lotada além de sua capacidade. Muitos tiveram que ficar do lado de fora, mas ninguém reclamou. Estavam todos ali por um motivo: honrar a memória de Lucas, o homem que havia dado sua vida por uma causa maior. Dentro da igreja, as lembranças de Lucas estavam por toda parte. Uma mesa à frente estava coberta de fotos dele, sorrindo ao lado dos amigos na oficina, brincando com as crianças do bairro, sempre com aquele olhar gentil e determinado que todos conheciam. Para aqueles que estavam ali, cada foto era um lembrete do homem que ele foi, do impacto que teve na vida de cada um. Durante o serviço fúnebre, vários amigos e familiares subiram ao púlpito para falar. Cada um tinha uma história para contar, uma lembrança especial de Lucas. Dona Vera, a mulher que ele havia salvado, estava lá, sua voz embargada de emoção. Lucas foi o homem mais corajoso que eu já conheci, disse ela, segurando as lágrimas. Ele entrou na minha casa em chamas sem pensar duas vezes, e fez isso porque sabia que era a coisa certa a fazer. Ele não era apenas um herói naquele dia, mas em todos os dias em que viveu.
Carlos também falou, sua voz quebrando em vários momentos enquanto tentava expressar o que Lucas significava para ele. Ele era meu melhor amigo, disse ele. Um irmão, na verdade. Lucas nunca deixou que o medo o impedisse de fazer o que era certo. E é por isso que estamos todos aqui hoje, porque ele nos mostrou que mesmo uma pessoa comum pode fazer a diferença. Rafael, o jornalista que ajudou a expor a verdade, também se levantou para falar. Ele era um homem acostumado a lidar com histórias difíceis, mas a morte de Lucas o afetou profundamente. Lucas não buscava fama ou reconhecimento, disse ele. Tudo o que ele queria era que as pessoas pudessem viver em segurança, que ninguém mais perdesse a vida por causa da ganância de alguns. Seu sacrifício foi um golpe duro, mas também foi o que deu à nossa causa a força que precisava para triunfar. Ele viveu e morreu por algo maior do que ele mesmo, e isso é algo que poucos de nós podem dizer. Após o serviço, o cortejo seguiu para o cemitério, onde Lucas foi enterrado. Ao lado de sua mãe, que estava inconsolável, a comunidade se uniu em um momento de dor compartilhada. O céu parecia ainda mais escuro enquanto o caixão descia à terra, cada punhado de terra que caía sobre ele era como um lembrete da realidade dura que todos ali precisariam enfrentar. Mas, apesar da tristeza, havia também um senso de propósito que começou a surgir entre as pessoas. Lucas havia morrido por uma causa justa, e agora, aqueles que ficaram para trás sabiam que era sua responsabilidade continuar seu legado. A verdade havia sido exposta, e a companhia de energia estava enfrentando uma pressão pública como nunca antes. Graças ao sacrifício de Lucas, as autoridades estavam finalmente tomando medidas, abrindo investigações e, mais importante, trazendo justiça para as famílias afetadas. Nos dias que se seguiram ao enterro, a comunidade não voltou ao normal. Havia um sentimento de perda, claro, mas também uma determinação renovada. Pessoas que nunca haviam se envolvido em questões comunitárias começaram a se mobilizar. Pequenos grupos de moradores começaram a se reunir, discutindo maneiras de garantir que o que aconteceu com Lucas não se repetisse. Eles queriam que seu sacrifício significasse algo, que sua morte não fosse em vão. Foi nessa época que Mariana, mãe da criança que Lucas havia salvado em seu último ato de coragem, decidiu criar algo em sua memória. Com a ajuda de Rafael e Carlos, ela fundou a Fundação Lucas. A organização tinha um objetivo claro: melhorar a segurança contra incêndios em áreas pobres, oferecer suporte às vítimas e, principalmente, lutar por reformas que impedissem que tragédias semelhantes acontecessem no futuro. A fundação rapidamente ganhou apoio, não apenas da comunidade local, mas de pessoas de toda a cidade e até de fora dela. A história de Lucas havia tocado muitas vidas, e a Fundação Lucas tornou-se um símbolo de resistência e justiça. Cada passo que a fundação dava era uma homenagem ao homem que havia dado tudo para proteger os outros. Com o tempo, a influência da fundação cresceu. Eles começaram a trabalhar em parceria com as autoridades, ajudando a criar novas leis que exigiam inspeções mais rigorosas em instalações elétricas e a instalação de alarmes de incêndio em áreas de baixa renda. O impacto de Lucas se espalhava, sua memória vivendo em cada vida que a fundação tocava. E enquanto o tempo passava, a comunidade continuava a lembrar de Lucas não apenas como o homem que morreu, mas como o homem que viveu para ajudar os outros. Seu nome se tornou um sinônimo de coragem e altruísmo, um lembrete constante de que, mesmo nas piores circunstâncias, uma única pessoa pode fazer a diferença. No aniversário de sua morte, a comunidade se reuniu novamente, desta vez não para lamentar, mas para celebrar sua vida. Eles se reuniram na praça central, onde uma estátua de Lucas havia sido erguida. A estátua capturava sua essência, forte, determinado, um homem comum com um coração extraordinário. As pessoas deixaram flores e velas aos pés da estátua, e houve discursos, não de tristeza, mas de gratidão. Mariana falou sobre como Lucas havia salvado, não apenas de um incêndio, mas de uma vida sem propósito. Ele me deu uma nova chance, disse ela, emocionada. E eu prometo que vou usar essa chance para continuar o que ele começou. A comunidade saiu daquela reunião mais unida do que nunca. Eles sabiam que Lucas jamais seria esquecido, e que sua luta pela justiça e segurança continuaria através deles. O legado de Lucas estava vivo,
não apenas na fundação ou na estátua, mas nos corações de todos que ele havia tocado. O tempo passou, mas a memória de Lucas continuou viva em cada canto da cidade. Seu nome tornou-se símbolo de coragem, um exemplo de como uma pessoa comum pode transformar o mundo à sua volta. A Fundação Lucas, criada em sua homenagem, cresceu e se tornou uma força poderosa de mudança, não apenas no bairro onde ele viveu, mas em todo o país. Desde o início, a fundação tinha um objetivo claro: garantir que ninguém mais sofresse por causa da negligência que tirou tantas vidas. Mariana, que Lucas havia salvado no incêndio em sua última missão, tomou a liderança da fundação com paixão. Ela dedicou sua vida a essa causa, determinada a honrar o sacrifício de Lucas. Logo após sua criação, a fundação começou a pressionar por mudanças nas leis de segurança contra incêndios. As primeiras vitórias vieram rapidamente. Graças à pressão pública e ao trabalho incansável da fundação, novas legislações foram aprovadas exigindo que as companhias de energia revisassem todas as suas instalações em áreas de baixa renda. Essas leis obrigavam as empresas a substituir fiações antigas e realizar inspeções regulares, garantindo que nenhuma outra comunidade passasse pelo que o bairro de Lucas passou. A fundação também começou a trabalhar diretamente com as comunidades mais vulneráveis. Eles organizavam campanhas de conscientização, ensinando as pessoas sobre segurança contra incêndios e o que fazer em situações de emergência. Além disso, instalaram sistemas de alarme de incêndio e extintores em milhares de casas que, de outra forma, estariam desprotegidas. Essas ações salvaram incontáveis vidas, e a fundação rapidamente ganhou o respeito e a gratidão das pessoas que ajudavam. Mas a missão da Fundação Lucas não se limitava à prevenção de incêndios. Eles também se tornaram uma voz poderosa contra a corrupção e a negligência corporativa. Rafael, o jornalista que havia ajudado a expor a verdade sobre a companhia de energia, continuou seu trabalho como aliado da fundação. Ele usou sua plataforma para denunciar outras injustiças e manter o foco nas questões que realmente importavam. Com o tempo, a fundação começou a receber reconhecimento em todo o país. Outras cidades, inspiradas pelo trabalho de Mariana e Rafael, começaram a criar suas próprias organizações de segurança comunitária. A fundação se tornou um modelo de como as pessoas podem se unir para proteger suas comunidades e lutar por justiça. A vitória mais significativa veio alguns anos após a morte de Lucas, quando os executivos da companhia de energia foram finalmente levados a julgamento. As investigações revelaram um padrão claro de negligência e corrupção, e as provas que Lucas e seus amigos haviam coletado foram cruciais para condenar os responsáveis. As sentenças foram duras, enviando uma mensagem clara de que a vida das pessoas não pode ser tratada como uma simples linha no balanço financeiro. O julgamento foi um marco, não apenas para a fundação, mas para todo o país. Ele mostrou que a justiça pode prevalecer, mesmo contra aqueles que têm dinheiro e poder. E, mais importante, mostrou que o sacrifício de Lucas não foi em vão. Ele deu sua vida para proteger os outros, e essa coragem agora estava mudando o mundo. Com o tempo, a Fundação Lucas começou a expandir suas atividades. Eles começaram a se envolver em outras questões sociais, sempre com o foco na proteção das comunidades mais vulneráveis. A fundação se tornou uma força nacional, com escritórios em várias cidades, todos trabalhando com o mesmo propósito: garantir que ninguém fosse deixado para trás. Mariana, que havia se tornado o rosto público da fundação, continuava a lembrar todos do porquê estavam ali. Lucas não queria ser um herói, ela dizia em discursos e entrevistas. Ele só queria fazer o que era certo. E é isso que todos nós devemos fazer. Cada pequena ação, cada vida salva, é uma vitória que ele nos deu. Com o apoio da fundação, novas gerações de jovens começaram a se envolver em trabalhos comunitários e ativismo. Eles se inspiravam na história de Lucas e na determinação de Mariana e Rafael. A história de Lucas se tornou parte do currículo escolar em várias cidades, ensinando às crianças sobre a importância da coragem, do sacrifício e da justiça. E assim, o legado de Lucas continuou a crescer. Ele se tornou um exemplo para todos que lutavam por um mundo melhor, um símbolo de que, mesmo nas piores situações, a bondade e a justiça podem prevalecer.
A Fundação Lucas continuava a expandir sua influência, ajudando comunidades em todo o país e até fora dele. Anos depois, em uma cerimônia especial, a Fundação inaugurou um centro de treinamento para bombeiros e socorristas, dedicado a Lucas. O centro foi projetado para treinar as pessoas a lidar com emergências e salvar vidas, refletindo o espírito de serviço que Lucas demonstrou em seus últimos momentos. Durante a inauguração, Mariana falou para uma multidão emocionada: "Este centro não é apenas uma homenagem a Lucas, mas a todos aqueles que acreditam que podemos fazer a diferença. Que, com coragem e determinação, podemos mudar o mundo." A partir daquele dia, o nome de Lucas não era apenas o de um homem que deu sua vida por uma causa. Era o nome de um movimento, de uma mudança profunda que havia começado com um mecânico humilde em um bairro simples. O que ele começou, continuava a crescer e a florescer, tocando vidas que ele nunca poderia ter imaginado. E assim, o futuro foi moldado por um herói improvável. A cidade que uma vez sofreu com tragédias agora era conhecida por sua resiliência e unidade. O sacrifício de Lucas transformou uma comunidade e inspirou uma nação. E enquanto as gerações futuras olhavam para a estátua de Lucas na Praça Central, elas sabiam que estavam seguindo os passos de alguém que mostrou que o verdadeiro poder está em fazer o que é certo, não importa o custo.